Olá, eu sou João Paulo Guimarães e esse é o vídeo 198 da Comissão Cidadã de Inquérito. E hoje nossa preocupação é sobre uma fala do diretor nacional do MST que quer o presidente do STF em palanque político. Então, o que eu quero dizer para vocês é que se a gente quer resolver o problema do Estado Democrático de Direito, a gente tem que pedir, implorar, suplicar para que ministros do Supremo Tribunal Federal deixem de dar pitáculo no espectro político, deixam de participar da atividade política, deixe a política para o Congresso Nacional, deixe a política para os partidos políticos, para as agremiações políticas, para os movimentos populares e os movimentos da sociedade civil se pronunciarem politicamente. Um magistrado não pode ter opinião política. Isso é que está construindo essa divisão na sociedade. Por quê? Porque membros da Corte do Supremo passaram a ser ativistas políticos, dar declarações políticas, tomar partido. E isso é muito sério, porque se você quer preservar a instituição, você tem que agir conforme os ornamentos jurídicos dessa instituição. Um ministro do STF tem que parar de achar que é estrela. Ele tem que se ater aos autos. Ele não pode dar pré-julgamento, ele não pode dar parecer, ele não pode se manifestar politicamente, ele não pode ter lado político, porque ele é um juiz, é um magistrado. Então, quando ele vai julgar um processo, ele vai usar o seu lado político para fazer o julgamento, e a sociedade começa a entender que o ativismo do judiciário está comprometendo as instituições. Então, se você quer dizer, defenda as instituições, defenda o STF, é implorar, pedir para que estes ministros não saiam do seu quadrado, que eles tenham consciência de que o papel deles não é fazer ativismo político. Porque você tem agora, um evento que aconteceu no dia 25 de fevereiro, que lotou com mais de 500 mil de pessoas na Avenida Paulista, e aí um líder religioso, o Malafaia, faz sérias acusações sobre o ativismo político de um determinado juiz do STF. Então, agora, você tem um diretor geral, um diretor nacional do MST, que é um movimento de esquerda, vamos dizer, talvez, extrema esquerda, ultra esquerda, E esse líder entende que o presidente do STF é um aliado político que deve dividir o palanque com ele numa manifestação para contrapor a manifestação do movimento de direito que aconteceu no dia 25. Olha a que ponto nós estamos chegando. Esse é o entendimento que a sociedade está tendo desse ativismo político desses membros do STF. Então, se você quer defender as instituições, se você quer defender o Estado Democrático de Direito, entendeu? Você tem que cobrar desses 11 ministros que fiquem restritos à sua pauta de trabalho. Deixem de criar leis. Deixem de fazer interpretações com viés políticos de leis. Isso é o que é importante. Porque isso que compromete as instituições, que fragiliza o processo democrático. Se você quer defender a democracia, defende essa pauta. Se você é democrata, defende que ministro do STF tem que ficar no seu quadrado. Não tem que fazer ativismo político. Quer ver? Vamos escutar agora as falas
dessa entrevista dada pelo João Paulo Rodrigues. E ainda é meu xará, hein, gente? Ele é diretor nacional do MST. Ele deu entrevista para o UOL News nesse dia 1º. Foi publicado no UOL News. E eu tirei esse pedaço para vocês e eu quero que vocês escutem isso para vocês verem o tamanho do absurdo que estamos vivendo. Você tem a direita, né? Aí você dá razão para o Malafaia. Quando o Malafaia fala, olha, o STF está sendo um ativista político tomando um lado. E aí você tem do outro lado, da esquerda, né, um ativista político, líder do movimento de extrema-direita, que é o MST, né, convocando o ministro do Supremo para participar de uma manifestação política na rua. Esse é o entendimento que a sociedade tem. Então, quando o Malafaia fala que o STF tem um lado político e deixou de ser, né, um tribunal de justiça para ser uma agremiação política, ele não está errado quando você escuta do outro lado do espectro político, do lado da esquerda, um líder do MST a nível nacional convocando o STF para participar de uma atividade política, para contrapor o discurso da direita. Então, 100% da sociedade hoje entende que o STF é uma agremiação política. Olha que absurdo! Então, se você quer defender o Estado democrático de direito, essa é a maior importância da pauta que nós estamos trazendo aqui. Então, quando o Congresso defende, né, abuso de autoridade do STF, que é uma pauta que está lá no Congresso para ser julgada, para ser, né, um processo para ser encaminhado politicamente, eles estão certos. Por quê? Porque tanto do espectro de esquerda quanto do espectro de direita identifica no STF uma agremiação política. Vamos aos fatos. Em que ele não toparia em um ato se houvesse a palavra de ordem, inclusive prisão ao Bolsonaro. Ele não toparia esse tema. Mas um ato em defesa da democracia, o Lula teoricamente toparia aí. Então nós estamos convidando, eu acredito pessoalmente que ele vá ao ato, e se ele vai ao ato, dá uma outra dinâmica, e nós vamos aproveitar a ocasião, Josias e Thales, e convidar os demais membros do Estado brasileiro, chefe do Supremo, chefe do Congresso Nacional e o chefe do Presidente da República. Então, nós queremos fazer um ato democrático com todas as forças. Entendeu? O diretor nacional do MST quer convocar um ato nacional para contrapor ao ato que foi no dia 25 de fevereiro, né, do pessoal de direita, convocar a esquerda e unir as forças com o presidente Pachequinho do Congresso, o presidente Barroso do STF, que estava na UNE. Tá vendo que papelão, Barroso? Olha o exemplo que você está dando. Olha como você está sendo enxergado, não só pela direita, mas como também pela esquerda. Você está sendo enxergado como um presidente de uma instituição, de uma agremiação política. Essa fala desse meu xará aí, João Paulo Rodrigues, do MST, é altamente comprometedora para a sua imagem, para o STF. Então o MST acha que tem que fazer um ato público, uma manifestação pública, um comício, e que tem que levar para o comício o presidente do STF para discursar, para fazer ativismo político. A que ponto nós chegamos, gente? A que ponto nós chegamos? Então, eu defendo a democracia, eu defendo o devido processo legal, eu defendo o Estado democrático de direito, mas quando você tem, de um lado, né, um movimento daquele na Avenida Paulista, com mais de 500 mil de pessoas cobrando, e aí tem um líder religioso, que é o Malafaia, né, que pega um discurso, faz um discurso duro, cobrando esse ativismo político do judiciário, e aí você tem do outro lado, do espectro da esquerda, pronto, 100% da sociedade. A esquerda também acha que o STF é uma agremiação política,
porque o próprio diretor nacional do MST quer o ministro do STF, o presidente do STF, num ato político para contrapor o discurso da direita. Presta atenção. E nós vamos aproveitar a ocasião, Josias, Thales, e convidar os demais membros do Estado brasileiro, chefe do Supremo, chefe do Congresso Nacional e o chefe do Presidente da República. Então, nós queremos fazer um ato democrático com todas as forças. Isso, João Paulo, meu xará, não é ato democrático com todas as forças, isso é ato antidemocrático. A esquerda quer fazer um ato antidemocrático ao convocar o líder, o presidente do STF, para tomar um partido político. Ele está atacando a instituição, ele está chamando o STF de uma agremiação política partidária, rebaixando o STF a um grêmio estudantil. Porque o Barroso teve um dia no Congresso da UNE para falar: nós derrotamos o bolsonarismo. Olha que papelão, olha que exemplo você deu, Barroso. Agora você tem o líder do MST, entendeu? Te chamando para um ato político, para unir as forças da esquerda contra o movimento tido de direita, que aconteceu no dia 25 de fevereiro, na Avenida Paulista. 100% da sociedade, pronto, fechou o cerco. 100% da sociedade, tanto do espectro de direita quanto do espectro de esquerda, entende que o STF está fazendo ativismo político, está usando uma instituição séria, importante como é o STF, para fazer ativismo político. Então tá bom. Então eu quero que vocês comentem, compartilhem o máximo que puderem, né, porque nós estamos aqui para defender o Estado Democrático de Direito. Aqui é a sociedade civil organizada, né? Nós estamos de olhos abertos para esses movimentos que acontecem, tanto na direita como na esquerda. E a gente não quer ver uma Suprema Corte, que é importante para o nosso processo democrático, sendo vista como uma agremiação política, tanto por o espectro de líderes de direita como líderes de esquerda. 100%. Viu, seu Gilmar Mendes? Viu, seu Alexandre de Moraes? Viu, seu Barroso? Viu, ministra Carmen Lúcia? Viu, ministro Fachin? Pronto. O resto vai junto. Prestem atenção na fala desse líder do MST. Eles acham que vocês fazem parte de uma força política de esquerda. Tá entendendo? Que você tem que estar lá no palanque fazendo discurso contra a direita. De novo, né, Barroso? De novo. A que ponto nós chegamos, meu Brasil? Tá bom. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Minas, um estado de espírito, terra de Tiradentes, terra de Tancredo, libertas que será também. Gente, já estamos em janeiro, né? Ainda não paguei minha fatura do cartão, falta pouco, tá certo? E eu conto com a participação de vocês aí que sempre me ajudaram. Esse mês foi um mês difícil, realmente foi um mês difícil para mim. Eu estive com dengue, passei quase 2 semanas, sabe, prostrado, sem poder fazer quase nada. A dengue realmente é um problema de saúde sério. E eu acabei de fazer um vídeo hoje sobre isso, tá certo? Não é brincadeira. Por exemplo, hoje a minha irmã e o meu cunhado, né, tiveram que tomar soro, estão com dengue também. Então o caso de São João del Rei é sério e aqui não é uma exceção, é uma amostragem do que está acontecendo em Minas e em boa parte do Brasil. Então, enquanto nossos líderes dos poderes ficam batendo cabeça, nós temos que preocupar em salvar vidas, tá certo? Que a dengue está vindo aí e já tem perto de 1.000 mortos, né, suspeitos de ser de Covid e mais de 1,5 milhão de pessoas que já foram contaminadas
ainda este ano. Nós estamos ainda começando março, janeiro, fevereiro. Em 2 meses, nós tivemos mais de 1 milhão de registros de dengue na nossa nação. Tá certo? Isso sim é que a gente tem que preocupar. E se você quiser continuar me ajudando, tá aí, jpnoticias@gmail.com. Eu sei que está difícil, gente. Eu já agradeço a turma que está ajudando. Mas sobrou uma beiradinha. Pensa no João Paulo. A gente tem muito trabalho pela frente. Somos uma voz ativa, somos uma voz séria e estamos aqui para defender o seu interesse. Tá bom? Fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora cubra e protejam todos vocês, principalmente aqueles que estão passando por esse momento de enfrentamento de uma epidemia de dengue. Um abraço.